Então, como a gente estava falando, né? Que existem várias conexões, como hoje essa questão do celular, que tem esse microfone ligado, né? O tempo inteiro. E quem garante que não há uma observação daquilo que é conversado? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava me contando, né, que no meio da conversa começou falando algo sobre um determinado lugar. Eu não lembro bem a conversa como foi, mas ela disse que tinha, tinha comentado sobre algo de um lugar. E aí quando foi pegar o celular, que foi olhar, né, abrir lá as redes sociais, aí tinham postagens lá oferecendo, né, exatamente daquilo que ele estava conversando com um amigo naquele momento ali. Ele ficou assustado com aquilo ali, né, impressionado. Isso quer dizer que enquanto eles estavam conversando, o celular estava captando os sons e de alguma maneira aquele aplicativo de pesquisa ou a rede social já estava se alimentando dessas informações. Por isso que quando a gente adiciona, né, instala esses programas, eles pedem permissão para acessar microfone e os seus contatos e uma série de coisas. Aí beleza. Isso aí faz com que a gente, usando as redes sociais, ou certos aplicativos, ou jogos, ou o que for, a gente encontre, as pessoas acabam encontrando as coisas que lhe agradam, né, que são do seu gosto. Sei lá, um tipo de música, um determinado jogo e de repente ele encontrar algo relacionado àquele cantor, àquele grupo, àquele estilo musical, ou aquela ideologia de política, alguma coisa do tipo, sem que ele peça, né? Aquilo ali aparece para ele naturalmente nas redes sociais, nos aplicativos, nos jogos. Então, os construtores desses aplicativos eles estão ali utilizando esses mecanismos de acesso a microfone, a seus dados e tal do seu celular, para construir coisas que lhe agradem e evitar aquilo que lhe desagrada. A gente acha isso meio que uma coisa impressionante, mas isso não é nenhuma novidade, isso não é algo que nunca existiu na humanidade, né? Quem é mais antigo, acho que vai entender o que eu estou falando bem, mas quem é jovem também já vivenciou esse tipo de situação muito. Para não confundir com essa situação desses mecanismos de pesquisa e de sondagem aí que acaba sendo o celular e outros sistemas tecnológicos que a gente utiliza, mas sim de algo que é tido como natural. Até Jung ele fala sobre isso quando ele diz do inconsciente coletivo, né? Onde todos estariam conectados e seria algo que vem sendo construído e acessado, né, através das gerações, e que seria justamente um meio de como é que se diz, acessar as tradições que fica de forma inata, né, nas sociedades. Então, é o caso de pessoas, por exemplo, que ela está estudando um determinado assunto, acho que isso já aconteceu com todos, independente da sua geração, da sua idade, e estudando um determinado assunto, e quando ele percebe, todos os lugares que ele vai, aquele assunto parece que brota para ele de alguma maneira. Ele está no restaurante, aí passa um cara usando uma camisa sobre aquele assunto que ele está pesquisando muito, que ele está muito envolvido. De repente a pessoa começa a estudar sobre arte, história da arte. E aí do nada aparece uma exposição de Leonardo da Vinci, dos desenhos de Leonardo da Vinci na sua cidade. Ele fica impressionado porque, coincidentemente, ele acompanha já os teatros, os museus. E isso é um tipo de exposição que raramente acontece, mas coincidiu de ser no momento que ele está estudando Leonardo da Vinci na história da arte. Veja que coisa. Né? Então, essas coincidências que sempre existiram na humanidade, nas nossas vidas, né, que a gente acha que é coincidência,
Isso tem a ver com a questão da formação de egrégoras, isso tem a ver com a formação desse inconsciente coletivo, né? Dessa conexão. E aí eu digo mais, estudando a Cabala e a meditação abulafiana, eu cheguei à conclusão de que o inconsciente é essa conexão que nós temos permanentemente com os mundos superiores, com as dimensões espirituais, vamos dizer assim. E a partir da meditação, a partir do estudo da Cabala, a gente, da sabedoria antiga e de outras filosofias também, claro, passamos a ter acesso, né, mas eu diria que esse conhecimento ele é pautado, a base dele a partir da Cabala, seja em qualquer filosofia, em qualquer religião, em qualquer parte do mundo. Esse é um pensamento que eu tenho. Ele passa a ter acesso consciente a esse inconsciente. É o que hoje em alguns grupos, né, de psicanálise inclusive, que é o refazer o seu self. É você refazer o seu eu, é você construir um eu amadurecido. E isso só acontece a partir do processo de análise, que é um processo de autoconhecimento, onde você vai tratar e ressignificar aqueles problemas do passado, né, os seus traumas, e assim você vai se autoconhecendo e você vai construindo um eu, um ego amadurecido. Isso seria o caminho para a liberdade, né? Inclusive do superego castrador que muitas vezes é formado em lares severos ou através de uma educação religiosa fundamentalista, rigorosa, ultra-ortodoxa, né, que lhe coloca dentro de uma situação até agressiva. Então, essa construção só acontece a partir do autoconhecimento. E segundo a psicanálise, esse autoconhecimento ele vai ser através do conhecimento do seu inconsciente, do que está lá escondido, que ficou lá. E aí é o ressignificar dessas situações que foi jogadas lá. E aí, através da meditação, a partir da própria Cabala, eu vejo que conseguimos também ter acesso não só a um inconsciente relacionado à nossa infância e aos primeiros momentos da nossa vida, e que ficou registrado algo, mas também a um inconsciente que está lá registrado muitas informações de várias vidas passadas. E o conhecimento de todas essas informações é esse remodelar do nosso eu, do nosso self, do nosso ego, num nível de realmente realizarmos o nosso tikkun em vida. E isso é ter acesso ao inconsciente de forma consciente. E a meditação ela tem um papel importante nesse processo, porque ela te ajuda a ir gradativamente acessando aquilo que é naturalmente controlado pelo inconsciente, você vai controlando de forma consciente. O que isso tem a ver com egrégora, com celular, com a questão dos microfones e dessas coisas de estarmos sendo vigiados, sondados, ou como queira, né? Estamos sendo estudados, pesquisados o tempo inteiro. Ora, tudo isso são construções que vão se formando de egrégoras, de um grande inconsciente coletivo, que aí eu diria que ele se subdivide em vários outros. Porque aí vai depender de qual segmento, podemos dizer assim, ou preferência a pessoa ela está se dedicando. E aí ela vai se conectando com outras pessoas também, que estão nesse mesmo processo semelhante ao dela. E elas se encontram a partir dessa conexão que acontece. E aí, conhecer isso, ter acesso a isso de forma consciente também, é libertador e é um caminho para uma melhor harmonização do seu papel, pois você começa a entender-se dentro desse processo maior que é a grande sociedade dentro do mundo todo. E você começa a trabalhar para que você consiga se harmonizar com tudo isso. Novamente eu diria que a meditação ajuda nesse processo.
Mas a meditação por si só não é tudo. Né? Existem vários elementos, várias coisas que podem auxiliar nesse processo, nesse despertar, nessa iluminação. Até algumas substâncias podem ser utilizadas como plantas de poder em algumas tribos indígenas e grupos religiosos mais voltados para a natureza, né? Como nós temos o daime, a ayahuasca, e o pito, a marihuana e tantos outros. Mas podemos também conseguir isso, a gente quando vê no meio na Índia, certos yoga atingindo níveis elevadíssimos de transe, né, de alteração de consciência a partir da própria meditação. Então a própria meditação também daria o mesmo efeito de conquista e de iluminação que essas substâncias também auxiliam nesse processo. Então, naturalmente, nós mesmos poderíamos desenvolver, alcançar isso. Mas também o estudo. Porque quando alcançamos esse nível de iluminação, inclusive quem já utilizou, por exemplo, a ayahuasca ou o daime, né, vai entender bem o que eu vou dizer, que sempre está acompanhado de toda a reunião, de todo o momento do uso dessas substâncias e da própria meditação, uma chamada ao estudo, ao valorizar o conhecimento, a sabedoria dos antigos. Isso é o estudo da Kabbalah, isso é o estudo da sabedoria antiga. Então, através do estudo, mais a meditação, isso vai te levar a uma prática. E essa prática vai atingir todos os aspectos da sua vida, porque o próprio processo de autoconhecimento que vai acontecer daí para frente vai te harmonizando em todas as áreas. Então o processo da Kabbalah, que resumidamente poderíamos dizer que seria aprender a receber, e a parte principal para isso está o segredo no compartilhar. E aí é como compartilhar, como eu compartilho para que eu receba a luz. Esse processo todo, ele se harmoniza perfeitamente dentro desse processo do estudo, auxiliado com a meditação, que seria já uma prática da própria Kabbalah, que vai te levar ao restante de todas as outras práticas que estão aí. Então, o que hoje as redes sociais acabam são facilitadores dessas conexões, mas elas aconteciam. E por que não acaba sendo, e a gente sabe que sim, né, uma forma de manipulação e de monopólio de grandes corporações, pessoas até do mal muitas vezes. Mas aí é que está. A força dessa conexão através desse inconsciente coletivo, dessa conexão maior, dessa grande egrégora, podemos fazer inclinar as coisas para o lado que nós queremos. E isso aí é a chave para uma mudança. Então não precisamos temer o avanço tecnológico, mas precisamos entender que é necessário o homem compreender-se a si próprio, para ele desenvolver-se a si mesmo e não sermos, né, crianças no nosso eu, no nosso ego, lá dentro na nossa nefesh, na nossa alma, infantis com grandes poderes nas mãos. Então é necessário amadurecer disso, né? Então é isso. Eu penso muito nisso.